Boa noite, igreja. Gostaríamos, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos, mais uma vez, reunirmos, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, ao único que é digno de toda honra e de toda glória. Eu espero que os irmãos estejam com seus corações vazios, Os problemas ficaram lá fora e a nossa mente agora está para adorarmos ao nosso Deus. Amém? Pode continuar sentado, irmãos. Nós iremos orar, pedir que o Espírito Santo esteja falando com cada um nesta noite, e que nós possamos estar verdadeiramente preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um aqui nesta noite. Amém? Oremos. Querido Deus, queremos louvar o seu nome, Pai amado, nesta noite, engrandecer o seu nome, Senhor, que o teu nome, Pai amado, possa ser exaltado, Pai. Os louvores, Pai amado, que serão entoados aqui na frente. Desde já, Pai, esteja preparando aquelas pessoas, nossos irmãos, os músicos, Pai amado, que estarão aqui te adorando, Senhor, louvando o teu nome, que o teu nome seja exaltado, Pai. Ao mesmo, Pai, te peço pelo mensageiro da noite, esteja abençoando o seu servo que estará trazendo a sua palavra, esteja me abençoando aqui na frente, Pai amado, que o seu Espírito Santo, Pai, esteja conduzindo este culto, Senhor, o qual estamos aqui prestando a Ti, Senhor. Quero colocar, Pai amado, ainda a sua igreja nas suas santas mãos, Pai. Continue, Pai amado, abençoando a sua igreja. Continue abençoando, Pai amado, cada irmão que entrou por esta porta, Senhor, que nesta noite, Pai amado, juntos, Pai amado, possamos verdadeiramente estar adorando a Ti, Senhor. Pai amado, continua conosco. Nós queremos, Pai amado, Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Agora, irmão, nós iremos abrir as nossas Bíblias, deixar os irmãos entrarem, tomar os seus assentos, e nós iremos abrir as nossas Bíblias agora em Salmos 116, nós iremos ler o 1, o 2 e o 12, tá bom, irmãos? Nossos irmãos lá da mídia, que eu tinha pedido eles para ler do 1 até o 12, mas nós iremos ler o 1, o 2 e o 12, iremos pular para o 12, tá bom? Diz assim, se os irmãos puderem ficar de pé, agora já deu para dar uma descansadinha. Fala assim: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Aí fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aí o 12 fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí nós vamos lá agora em João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesta noite. A equipe de louvor está com a oportunidade. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz estejam em cada coração. E nessa noite esse louvor, ele fala sobre aquela passagem onde Isaías, vê a glória do Senhor. E o Senhor pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta, ele fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós possamos estar como o profeta estava naquele dia, estar prontos, estar preparados, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, que a gente possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, que o Senhor possa me preparar para que eu seja usado na tua obra conforme o Senhor quer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o
rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Fala isso pro Senhor nessa noite, querido. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. É pra tua glória, Senhor, tudo que nós fazemos, ó Pai. Usa a nossa vida, Senhor, eis-nos aqui, Pai querido. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me, envia-nos, Senhor Deus. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Ele nos separou para a glória dele, para o louvor dele. Aleluia. Geração eleita, sacerdócio real. Aleluia. Povo exclusivo de Deus somos nós. Aleluia. Nação santa, povo separado por Deus. Geração eleita. Aleluia. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus.
Senhor. Queremos fazer a tua obra, Pai. E como dizer não? Não tem, Senhor. Para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. A glória não é minha, Senhor, é tua. Somente pra tua glória, oh Deus. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Aleluia, glória a Deus. E vamos continuar lutando, vamos continuar subindo, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes vão passar. Os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus céus estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Amém, Jesus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Senhor. Queremos sentir a tua presença mais e mais, Senhor Deus. Queremos ser cheios de ti, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta. Aleluia. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Peça isso para o Senhor nessa noite, que se abram os céus sobre este lugar, que a glória do Senhor se manifeste em cada um de nós. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, em ti, Senhor. Que se abra o céu, ó Deus, o teu reino vem sobre nós, Senhor. Nossa fé está só em ti, no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no
Glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor, né? Os irmãos poderem se sentar. E agora eu gostaria de convidar o nosso irmão, né, que vai louvar nessa noite, né? E que a nossa verdadeira fé esteja firmada no Senhor, né? Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu vejo como a presença do Senhor aqui está forte, né, irmãos? Porque estamos falando simplesmente no Senhor Deus maravilhoso, né? Hoje estamos aqui para ceiar com o Senhor, mas futuramente isso será uma realidade. Estaremos face a face com o Senhor, sentado na mesa, meu irmão. Isso é um privilégio, né? Glória a Deus por isso. Esse hino, qual eu vou louvar, né, fala sobre Yeshua HaMashiach, esse Deus conosco, né? Que ele não está, né, não está atento, pelo contrário, ele está atento a ouvir o nosso clamor, né? Certa vez, João já anunciava, né, a vinda do Senhor Jesus, o Messias, louvado seja o nome de Deus, e ele falou: aquele que está para vir batizará com fogo, eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. E mais uma coisa ele falou, né, João Batista, porque quando ele falou para as pessoas que batizavam, ele falou que não era, né, nem digno, né, desatar, né, a sandália do Senhor Deus. Estamos falando de um Deus, queridos, todo-poderoso, que morreu por nós e depois que ressuscitou, todos conhecem essa passagem, que ele ainda teve com os discípulos, ressuscitado, né, vários dias. Esse é o cuidado que o Senhor tem com o seu povo e ainda continua tendo, porque ele está aqui nesse momento. Glória a Deus. Pode saltar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai estar a letra aqui, tá, irmãos? Que os irmãos quiserem acompanhar, né? Louva comigo e adore ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Deus poderoso. Louvado seja Deus. Quem é que da água faz surgir um vinho novo? Eu quero saber, que transforma o destino de um povo. Eu quero saber, eu vou dizer, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. A Ele seja dado a glória e o louvor e o poder. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja dada a glória e adoração. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Quem é que da água faz surgir um vinho novo? Eu quero saber, que transforma o destino de um povo. Eu quero saber, eu vou dizer, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja dada a glória e o louvor e o poder. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja dada a glória e adoração. Nessa noite, louvado seja o nome de Deus, Ele transforma um vinho novo na sua vida. É Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. A Ele seja
seja dado a glória e o louvor e o poder. É Yeshua Mashiach, Jesus Cristo Messias. A Ele seja dada a glória e a adoração. Glória a Deus. A palma adora ao Senhor. Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso. Obrigado, irmão Renato, que Deus te abençoe, tá bom? E agora, irmãos, nós iremos, apresentar nossos dízimos e nossas ofertas, convidar nossa irmã Ruth, nosso irmão José Roberto. O hino é o hino 112, tá bom? A igreja vai se colocar de pé e vamos louvar ao nosso Senhor, irmãos. Isso. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Amém, irmãos? Vamos poder se sentar. Pastor, por favor. Antes de passar a palavra para o pastor, gostaríamos, né? Eu estou vendo só aquela irmã, acho que ela está nos visitando, né? Está atrás da irmã Elza. Qual o nome dela? Ah, irmã Antônia. Muito obrigado, tá, irmã Antônia, pela sua... Me fez lembrar alguém, tá? Pela sua presença. Ah, tá. A senhora veio me lembrar a minha neta, que tem 17 dias de nascido. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que a senhora volte sempre, tá bom? Irmãos, eu irei orar, né? Passando a palavra para o nosso pastor, que agora ele vai conduzir, né, pastor? Quer dizer, o Espírito Santo vai conduzir através do Senhor, tá bom? Então, oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti mais uma vez podermos falar contigo, Pai. Primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer, Pai amado, pelas suas ofertas que foram depositadas no seu altar, Senhor. Que esses valores depositados aqui, Pai amado, Ele possa multiplicar para bem, Pai amado, deste local aqui, o qual, Pai amado, chamamos a sua casa, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, Pai amado, e agora, Pai, colocar a vida do nosso pastor nas suas santas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai amado, o seu servo, Senhor. Que tu possa, Pai amado, estar trazendo à mente dele tudo aquilo que ele preparou para trazer para a sua igreja nesse momento, Senhor. E que nós possamos estar atentos para ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Que o seu Espírito Santo nesse momento esteja, Pai amado, trabalhando em cada coração, Senhor. E que nós possamos, Pai, estar disposto e com nossas mentes vazias para ouvir a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém, Pai. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial. Hoje os irmãos sabem que tivemos, na parte da tarde, também fazendo o sepultamento da minha tia, e creio, né, que ela confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foi através de uma visita que fizemos lá, né, e foi muito bacana aquela visita. Aprove ao Senhor que nesse momento ela fosse recolhida aos céus. E assim, eu fiquei muito tranquilo e muito feliz de ministrar, né? Porque eu sabia da esperança que a gente tinha ministrado para ela, né? Então, nisso foi uma palavra que eu dei à família. Eu falei, olha, João 14, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer o céu, você precisa seguir esse caminho, a verdade e a vida. E eu tenho certeza que se você seguir, você não vai deixar de entrar nos céus. Os céus é seu. Como eu creio que os céus foi dela, é dela nesse momento, né, e de tantos outros que estão aí. Então, muito obrigado. Quero agradecer com muito carinho. Aquele dia foi um dia maravilhoso, um dia que eu percebi Deus direcionando a gente, né, e a gente foi lá para esse momento. E eu gostaria de falar sobre a vitória da ressurreição. E aí, contexto de sepultamento, contexto de ceia, contexto de céu, nós vamos falar sobre a vitória da ressurreição. Então, quero te convidar a abrir a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58. Se você achar, você fica em pé. 1 Coríntios 15, 51 ao 58. Beleza? Quem não achou vai ficar sentado mesmo, seu cara de pau. Está no Novo Testamento. Aí, irmão, isso. Isso. E aí, levantou todo mundo, só porque eu falei de cara de pau. O pessoal ficar sentado com cara de pau, né, rapaz? Mas que maravilha. Eu falo com carinho, tá? De vez em quando a gente fala assim, é com carinho mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que lhes vou revelar um mistério.
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos repetir nessa versão em nome de Jesus, o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida nessa noite, uma palavra que nos traz esperança, uma palavra, ó Deus, que nos traz a vitória sobre a morte, que nos traz a vitória final nessa noite, Senhor. Usa a nossa vida, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de ministrar a tua igreja nessa noite. Usa a nossa vida para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Nós temos verdadeiramente alguns inimigos a vencer enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, nós, por exemplo, nós lutamos todos os dias contra o inimigo das nossas almas. Satanás que nos tenta, Satanás que tenta nos tragar, que tenta nos matar, nos roubar e nos destruir. Nós temos certeza de que é uma luta que temos a cada dia. Mas a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, o colocou debaixo dos seus pés. Satanás está condenado. Satanás perdeu a sua batalha. Satanás perdeu a guerra. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e nos dá vitória sobre o inimigo das nossas almas. Nós temos outras lutas que nós precisamos vencer enquanto estamos aqui. Por exemplo, nós lutamos todos os dias contra aquilo que nós chamamos de carne, contra as nossas maldades, contra as nossas concupiscências, que nós vamos lutar todos os dias até nós sairmos desse plano, até um dia descermos a sepultura ou até o Senhor Jesus nos buscar. Nós vamos lutar contra a carne. E a Bíblia nos ensina como vencer a carne. A Bíblia nos ensina que nós podemos nos encher do Espírito Santo e dizer não à nossa carne, mortificar a nossa carne, e nós conseguimos vencer a nossa carne. Mas nós também temos uma outra batalha. Uma batalha que eu posso dizer para você que sozinho nós não conseguiríamos, que somente através de Cristo nós venceremos. É a batalha da morte. É a batalha daquilo que nós tememos. E quem é que não teme a morte? E quem é que não teme o dia final? Nós estávamos falando disso, pensando, avaliando. Todo mundo tem medo. Todo mundo sabe que um dia vai chegar. Mas ninguém quer que esse dia chegue. Ninguém quer pedir o pastor para orar. Se o pastor pede a Deus para que o Senhor me leve agora. Alguém quer? Alguém quer? Não, ninguém quer, né?
Eu me lembro uma irmã Claudina, e ela disse assim: eu sentei e conversei com o meu Senhor. Senhor, me leva, que já está na hora. Já estou com meus 80 e tantos anos, e o Senhor não atendeu. O Senhor deu mais alguns anos a ela. Mas eu tenho certeza que ninguém quer que essa hora chegue. Mas se nós falamos que estaremos num lugar melhor, por que não? Ih, não ouço um amém, não ouço um glória a Deus. Não ouço um amém, não ouço um glória a Deus. Claro que não, estou brincando mesmo, estou fustigando você. Mas essa vitória da morte contra a morte, ela é possível. Ela é uma certeza que precisamos ter. Quando você olha para a igreja de Corinto, o que estava chegando na igreja de Corinto era que não havia ressurreição de mortos. E se não havia ressurreição dos mortos, se não havia ressurreição de mortos, então não é verdade que Jesus Cristo não ressuscitou. Não é verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Melhor falando, se não há ressurreição de mortos, a nossa vida se encerra aqui. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o apóstolo Paulo vai dizer para esta igreja: olha, há a ressurreição de mortos, porque nós estamos falando de Cristo. E Cristo ressuscitou. E Cristo está vivo. E Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, apareceu à sua igreja, foi visto pelos apóstolos, foi visto por 500 irmãos, e eu, Paulo, fui o último que o vi naquele caminho. Quando eu estava ali, ele se apareceu para mim. Eu posso dizer para você, Cristo está vivo. Ele chegou para Tomé, Tomé, toca porque eu estou aqui, eu estou vivo, e eu sei que a nossa razão de ser cristão é que Cristo venceu a morte e nós também venceremos a morte. Mas a igreja estava em dúvidas, mas a igreja estava claudicante, mas a igreja estava achando que não era, que era o fim. Aí o apóstolo Paulo chega e diz uma coisa que me chama a atenção, que eu quero destacar. Ele diz assim: eis que vou revelar um mistério, nem todos dormiremos. O apóstolo Paulo tinha no seu desejo que ele fizesse parte de uma geração, a geração do arrebatamento. E essa geração, cara, como é que vai ser? Será que quando Jesus voltar, nós seremos essa geração? Quem dera. Será que Jesus, quando voltar, nós seremos essa geração? Ou seremos alcançados pela morte física aqui? A palavra do Senhor diz que ele diz assim: nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela morte, mas uma coisa é certa: todos nós seremos transformados. Glorificado seja Deus que no céu você não vai entrar com essa tua corrupção. Glorificado seja Deus que no céu você não vai entrar com as tuas maldades. Nós seremos glorificados. O nosso corpo, alguns tentam explicar. Há uns entendimentos que eu não quero entrar nas minúcias desses entendimentos, mas eu acho que você vai ser muito lindo naquele dia, quando você receber um novo corpo. Quando você receber... e tem uma coisa, hein? Já é lindo? Não. Pensa numa pessoa bonita. Multiplica por 1 milhão. Não há de ser comparado com a glória que vai ser revelada na beleza em você. Nós estamos falando, seremos transformados. E aqueles que estão vivos, eles passam a ser transformados, corpo glorificado. Alguns têm o entendimento de que seria como se fosse a idade de Cristo, a idade da juventude, sabe? A idade sem essas pregas aí que você tem, sem essas rugas que você tem no corpo, sabe? Aquela coisa bem bonita, mas
a gente não precisa ficar pensando nisso, porque o que Deus falou em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, não entrou no coração humano, não veio à minha mente, sabe? Mas é algo maravilhoso da parte de Deus. Eu tenho certeza que o nosso corpo glorificado será o parecido com o corpo de Cristo. Eu fico imaginando quando os discípulos viram Cristo ali, entenderam que era Ele, qual era a visão que eles tinham de Jesus ali naquele momento. É o nosso entendimento que temos, é aquilo que Deus vai fazer conosco. E há algo muito interessante que eu também destaco. A palavra do Senhor diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra do Senhor diz que quando Cristo voltar e tocar a trombeta, aqueles que estão em Cristo serão arrebatados, levados ao céu pelo Senhor, e serão transformados. E os mortos ressuscitarão. E ressuscitar quer dizer que você volta ao mesmo corpo, mas um corpo também transformado e glorificado. Aquela igreja estava em dúvida de que isso iria acontecer com a igreja também. Aquela igreja aceitaram a Cristo, aceitaram o Evangelho, mas estava em dúvida. Por quê? Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, eu não acredito, eu não creio. A palavra do Senhor diz que o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 15, dizendo o seguinte: se nós esperamos de Deus somente aqui na terra, nós somos os mais miseráveis, somos mais infelizes, porque o que Deus tem para nós vai além desse plano presente, vai além dessa terra, é um céu preparado para mim e para você. É algo maravilhoso da parte de Deus. E aquela igreja estava pensando, claudicando. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, mas todos seremos transformados. E aqui ele me dá o tempo. Quando é que isso vai acontecer? No momento, num abrir e fechar de olhos. De repente. Rápido. Você não espera. Você não sabe. O Senhor Jesus, um dia, ele disse assim: se você soubesse o dia que vem o ladrão, o que você faria? Você fecharia, você não deixaria que o ladrão entrasse. Assim vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim vai ser o momento em que Ele vier para nos resgatar, para nos levar aos céus, no abrir e fechar de olhos. E talvez aquela geração que vai experimentar isso, meu irmão, que glória será. Quem dera se eu fosse essa geração e seria equiparada a Enoque e a Elias, que não experimentou sepultura, que não teve um cortejo fúnebre, e que foi direto para a glória de Deus, e que foi direto para a presença de Deus. Quem dera. Mas a Bíblia diz que é no abrir e no fechar de olhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glorificado seja Deus que nós temos essa certeza. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, a partir daí, nós seremos transformados. E transformado quer dizer num sentido muito radical. Aquilo que o apóstolo Paulo usa a palavra grega metamorfose, indicando uma mudança radical, uma mudança do que é mortal para o que é imortal,
do que é corruptível para o que é incorruptível. A palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo coloca também, é para que aquilo que aconteceu com o próprio Senhor aconteça também conosco, aconteça também com a sua igreja. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A vitória da cruz. Somente através de Cristo a morte é vencida. Somente através do Senhor essa morte ela é vencida, porque Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte. A vitória sobre a morte quer dizer que a partir daí a gente pode dizer que o último inimigo, o maior inimigo que temos hoje, será vencido. E eu posso dizer para você, querido, que aquele que morre em Cristo, aquele que entrega a sua vida a Cristo, a palavra do Senhor diz que ele ressuscita, ou então que ele será arrebatado e será levado aos céus. Essa é a vitória que temos. Aquela igreja não estava acreditando nisso. Eu não sei se você ainda acredita nisso. Eu não sei. Nesse pluralismo que temos de ideias, nesse pluralismo que temos de evangelho, você já tentou? Porque é uma certeza que temos como igreja. É uma certeza que a igreja tem de que não termina aqui. É uma certeza que nós também vamos vencer a morte. Se você pensar comigo, Jesus Cristo foi entregue para morrer no meu e no teu lugar. Ele disse assim: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue à morte, para que ao terceiro dia ressuscite. Jesus foi o único que ressuscitou. E o único que ressuscitou vidas. Há dois nomes que ele ressuscita, que ele traz de volta à vida. Há dois nomes que ele traz novamente à convivência da sua família. O filho da viúva de Naim, quando ele chega e toca lá no caixão e diz para aquele menino levantar. E também Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou estes e trouxe eles à vida terrena novamente. Há alguns que dizem que Jesus chorou porque Lázaro estava num lugar muito bom e Jesus trouxe ele de volta para viver aqui na terra. Eu acho que é isso que eu penso também. Porque se Jesus sabe o que significa a glória, e Ele é o dono da glória, Ele é o Senhor da glória, Ele está na glória, a verdade é que quando nós olhamos e entendemos o Salmo 116, verso 15, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, e o pastor só está falando de morte hoje, mas eu estou te falando de algo que o Senhor tem preparado para nós, vocês vão entender. E aí o salmista vai dizer assim: preciosa. Por que é precioso? É custoso, mas também é algo maravilhoso, porque o servo do Senhor vai estar no lugar muito melhor do que aqui. E aí eu começo a entender, de repente Jesus chora, uns vão dizer que é pela fé, é pela falta de fé daquele povo, outros vão dizer que é porque Jesus estava tirando Lázaro lá daquele lugar gostoso, daquele lugar maravilhoso e trazendo para cá, para viver nesse mundo corrupto. E aí eu penso que pode ser isso, mas é algo que eu posso dizer para você, o que Jesus nos traz com essa questão é que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele venceu a morte. E só quem vence a morte é que pode dar a vida. Não tem outro. Aquele que não vence a morte não pode outorgar a vida a você. Aquele que não tem poder sobre a morte não pode dizer à morte: morte, cesse e agora te dá uma nova vida. Aquele que não consegue vencer a morte, ele não pode dizer: tragada foi a morte pela vitória.
porque a vitória de Cristo sobre a morte é a certeza que temos que um dia nós também venceremos a morte e um dia estaremos com o Senhor morando eternamente nos céus. Isso precisa estar latente na minha e na tua vida. Isso precisa estar latente no meu e no teu coração. E a palavra do Senhor diz que Jesus venceu a morte ao terceiro dia. E Ele é poderoso para também nos dar vitória sobre a morte. Ele também é poderoso para nos dar a vitória sobre o último inimigo que temos e nos dar a vida eterna. Jesus, quando chegou lá na história de Lázaro, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que passe nesse tempo aqui, ainda que desça a sepultura, ele viverá eternamente. Quando Jesus fala isso, é que ele pode, ele tem o poder. E aí, como é que nós olhamos e vemos o que o apóstolo Paulo diz? Onde está a morte, a sua vitória? Em Cristo nós vencemos a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado nos faz morrer para Cristo. Cristo vem e diz a palavra do Senhor: Ele veio para tirar o pecado do mundo, Ele veio para me perdoar o pecado. E aí Ele me faz vencer a morte espiritual também. Ele me diz na sua palavra: onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei me condena. A lei me leva para uma ausência longe de Deus, para uma eternidade longe de Deus. Mas Jesus Cristo vem e cumpre a lei, como o Cordeiro Santo, como o Senhor Santo. E a palavra do Senhor diz que Ele se entrega no meu e no teu lugar, verte o seu sangue na cruz do Calvário, nos purifica, nos santifica e nos faz novo, e nos faz novamente um novo ser, um ser justificado. E agora a morte já não tem mais poder, o pecado já não tem mais poder sobre nós, e nós estamos prontos para se encontrar com o Senhor nos céus. E aí a palavra do Senhor me diz que o apóstolo Paulo fala uma das maiores verdades nesse texto. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que sejamos bons, ainda que consigamos fazer tudo perfeito, nós não temos poder para nos dar vitória. Nós não temos poder para nos dar vitória sobre a morte. Nós não temos poder para nos dar vitória sobre o pecado. E o apóstolo traz essa verdade dizendo assim: graças a Deus que Ele nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. É por isso que Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Não tem um caminho. É o. E Ele diz assim: eu sou a verdade absoluta, que não muda, que não tem variação. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que vou vencer, aquele que venci a morte, eu sou aquele que estou vencendo a morte, eu sou aquele que tem o diabo debaixo dos meus pés, eu sou aquele que a morte não conseguiu segurar, que a sepultura não conseguiu segurar. Essa é a verdade. Que Jesus Cristo é o único, que não há outro. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim, nenhum outro há a salvação, a não ser em Cristo Jesus. É só nele. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu dou graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não está morto, irmãos, Ele está vivo, Ele está aqui no nosso meio, Ele é adorado no nosso meio, e Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Só Ele dá vida. Só aquele que consegue vencer a morte dá vida. Só aquele que é o autor da vida, que nos dá o fôlego de vida, nos dá a vida. E aí o apóstolo Paulo diz isso a essa igreja, que essa igreja não precisa e não deve andar pensando só aqui nessa terra.
Nós temos algo separado por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer que essa esperança não pode ser murcha. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus colocou para nós. Nós não podemos esquecer de que o que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos esquecer, irmãos, o apóstolo Pedro diz assim, que você não pode deixar murchar, que nessa esperança não é aquela coisa que murcha. Você sabe, você a cada dia você vai se perdendo a graça. A igreja precisa olhar para os céus para aprender a viver na terra. A igreja precisa olhar para os céus para aprender a viver na terra. Quando nós olhamos para os céus, menos nos prendemos nesse lugar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, meu desejo era estar com Cristo. Meu desejo era estar com o Senhor. Preferia eu estar com o Senhor. Mas é necessário que nesse tempo eu esteja aqui por causa de vocês. O apóstolo Paulo fala isso. Por causa de vocês é quem eu estou pregando o evangelho. Mas eu preferiria estar com o Senhor. Porque a igreja precisa olhar para o céu. A igreja precisa saber que ela está aqui por causa da esperança que ela tem. A igreja precisa saber que esse tempo não termina aqui. A gente precisa, por exemplo, olhar para os céus e para que nesse dia que o Senhor vier nos encontrar, estarmos preparados. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, para que quando o Senhor te buscar, né, Ele venha e encontre você. Jesus, por exemplo, falou uma coisa interessante, quando o Filho do Homem vier, poderá ainda achar fé na terra? E como é que está vivendo a igreja de hoje? Ainda é a igreja da fé? Ainda é a igreja do joelho no chão? Ainda é a igreja da palavra? Ainda é a igreja da certeza? Ainda é a igreja da busca? Ainda é a igreja da esperança? Porque se tem um lugar que tem que ter fé, se tem um lugar que tem que ter oração, se tem um lugar que tem que ter esperança na igreja. Porque nós não estamos à míngua, nós não estamos à deriva. O nosso Senhor, o nosso Redentor vive e por fim se levantará e nos dará a vitória final. E aí eu posso dizer para você, será que quando Jesus nos buscar, ele vai encontrar essa igreja? Será que quando Jesus ir buscar, vai encontrar uma igreja como a igreja de Corinto, essa igreja que estava duvidando da sua ressurreição, da ressurreição dos mortos, que estava esquecendo das esperanças que tem? A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode te fazer temer aquilo que você tem para viver, porque o Senhor está contigo. Mas você não pode esquecer daquilo que o Senhor tem separado para você no céu. Eu digo para você, aquilo que o Senhor tem separado é algo maravilhoso que o Senhor nos deu para a honra e a glória dele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja, portanto, ele conclui a essa igreja. Que igreja é essa? Eu lembro que eu li uma parte do livro, Uma Igreja como a Sua, pastor Ed René Kivitz. Essa é a igreja nossa. 1 Coríntios é a igreja de hoje. Ah, pastor, o senhor pode ler lá? O senhor acha que a igreja de hoje é uma igreja claudicante na fé, uma igreja que claudica com a comunhão, uma igreja que tem falta de comunhão, uma igreja que não ama o seu irmão? A gente é a igreja de Corinto, muitas vezes. Mas ele diz para essa igreja de Corinto, fazendo uma conclusão, portanto, meus amados, se você entendeu o que ele falou no capítulo 15 todo, ele vai dizer no capítulo 15 todo e dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Se nós esperarmos de Deus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis, infelizes. E se Cristo não ressuscitou, então também não há ressurreição
de morte. Mas se ele ressuscitou, nós podemos crer que nós seremos também ressuscitados. Também teremos um novo corpo, também estaremos com ele, vivendo eternamente. E se ele falou esses textos, e ele diz assim, olha, vou destacar aqui, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, se você acredita nisso, o apóstolo Paulo fala uma coisa, como falou para aquela igreja. E todo o desejo do apóstolo Paulo é que aquela igreja acreditasse naquilo que ele estava falando. Por isso ele diz assim, portanto, depois de tudo isso que eu falei para vocês, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ser firmes. Vocês precisam ser firmes. Firmeza. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está perdendo a sua firmeza. Uma igreja que claudica, uma igreja que anda claudicante na sua firmeza. Qualquer vento nos leva para longe de Deus. Qualquer vento nos leva para viver uma vida sem graça. A gente não acredita mais, e aí por isso que eu disse assim, ó, a igreja de Corinto parece muito com a gente. Uma firmeza que a gente tinha no início, uma firmeza que a gente tinha, sabe, da palavra. Estamos vivendo num tempo em que as igrejas, que os crentes de hoje não têm firmeza na palavra. Por quê? Porque não se envolve com a palavra. Não tem firmeza na oração. Por que que não é firme na oração? Porque não ora. E o apóstolo Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Portanto, meus amados irmãos, sejam inabaláveis e sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor. Se você tem uma certeza que o pior inimigo que você tem, Cristo já venceu o diabo, Cristo já venceu o inimigo das nossas almas, e que ele também venceu a morte, você também vai vencer a morte. A palavra do Senhor diz que nós precisamos, ele diz a essa igreja, que essa igreja precisa ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. E cadê a igreja? Superabundante na obra do Senhor. Talvez essa igreja esqueceu da esperança que ela tem. Quando nós olhamos mais para os céus, aprendemos a viver mais aqui na terra. Quando nós olhamos para a esperança que o Senhor nos deu, sabemos que o seu trabalho não é vão nele. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele diz assim, sabendo que, e sempre abundante na obra do Senhor, essa igreja precisa ser abundante. Cara, Deus já te deu de tudo. Deus já te fez vencer uma pandemia. Quem achou aqui que ia passar por uma pandemia nesse tempo? Você pode ter perdido alguém, mas você venceu uma pandemia. Ele não te deu tudo. É por isso que nós podemos olhar e ver assim, o Senhor fala para nós assim, sermos abundantes. Essa igreja precisa se unir para ser abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa igreja precisa entender que o seu trabalho não é para o homem, mas é para o Senhor. Eu posso dizer para você, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala isso para essa igreja, ele está dizendo assim, igreja, você tem a certeza da vitória que Deus deu em Cristo Jesus? A ressurreição é certa, a vitória contra a morte é certa, a vitória contra o inimigo é certa. Agora, o que precisa você fazer? Você precisa ser essa igreja firme. Firme. Uma igreja firme. Uma igreja que não abre mão da palavra de Deus. Uma igreja firme é uma igreja que ora, uma igreja que busca. Uma igreja firme, inabalável, é aquela que está em contato com o Senhor, que vai aos pés do Senhor. Uma igreja sempre abundante na obra do Senhor, sempre tem tempo para o Senhor. Esse negócio de não ter tempo, eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo.
Pastor, irmão, vamos fazer isso. Não, pastor, tem tempo não, meu tempo está corrido. Eu não sei quem é que está com tempo bom hoje. Quem tiver, me levanta a mão aí. Todo mundo está com tempo corrido. O que falta é o quê? Prioridade. É por isso que o apóstolo Paulo diz a essa igreja assim: essa igreja precisa ser abundante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor trabalho de vocês não é vão. Tudo que fazemos aqui, o Senhor tem olhado e o Senhor tem guardado. Um dia essa igreja que somos nós, o dia que nós passarmos desse plano terreno para a eternidade, a palavra do Senhor diz que nós receberemos do Senhor a coroa da vida eterna. A recompensa, o galardão, nós receberemos do Senhor. O que é o galardão, pastor? Nem eu sei te dizer. Sei que a Bíblia me diz que é galardão. Recompensa daquilo que nós fizemos aqui. Aqueles que vão passar, que vão deixando pelo na cerca. Foram salvos, assim, numa hora, não tiveram condições nenhuma de fazer a obra. Serão salvos. Mas aqueles que estavam bem, estavam vivendo uma juventude, que estava aqui num tempo tão maravilhoso, num país tão maravilhoso, que tinha de tudo para fazer a obra do Senhor, colocar o seu talento para fazer, e aí se negou, ou então enterrou o seu talento, cavou e colocou lá. O Senhor não recebe a nossa obra, mas aquele que foi superabundante, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dará o galardão. E nós já temos a vitória sobre a morte. Nós já temos a vitória sobre o inimigo. E nós só precisamos ser essa igreja. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como é que você está? Você acredita mesmo no que diz a palavra do Senhor? Você acredita mesmo naquilo que o Senhor colocou como verdade e é verdade para você? Eu digo para você, seja essa igreja. Você já venceu a morte. Você já venceu o inimigo das nossas almas. Por Cristo Jesus nós vencemos. Mas precisamos ser essa igreja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala disso para essa igreja, eu penso que o desejo dele é que essa igreja sempre lembrasse das suas palavras. Que você lembre e que você coloque em prática o que o Senhor tem ministrado na tua vida. Amém? Vamos chamar o ministério de louvor. Nesse momento também nós estaremos participando da ceia do Senhor. Vou pedir aos amados diáconos que venham aqui para frente. A palavra do Senhor também diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos
que dormem. A palavra do Senhor nos ensina sobre a ceia. A ceia é um memorial. É um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque Jesus Cristo foi um inocente que se entregou no meu e no teu lugar. Alegria é porque Ele venceu a morte. Aleluia. Ele se deu por mim e por você. E deu a oportunidade da igreja participar da ceia. Nós nessa noite podemos e devemos participar da ceia. E quem é que deve participar? Aquele que está biblicamente, que é batizado biblicamente, está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Esse pode e deve participar. A nossa igreja não restringe a ceia aos membros só da igreja. Você que veio de outra denominação, você pode e deve participar conosco, que a ceia ela é do Senhor. A ceia ela também não confere graça, ela não abençoa ninguém, mas é um memorial. Ela é a ceia do Senhor. E na ceia, nós ministramos a ceia, participamos dela, até que o Senhor venha, para anunciar que um dia Ele vai estar conosco e estaremos com Ele nos céus, participando da grande bodas do Senhor, aonde estaremos de novo, estaremos nos reunindo, agora com o Senhor presente. Eu queria te convidar a ficar em pé e que você ore nesse momento. Ninguém pode e deve dizer a você se você deve ou não participar da ceia. Ninguém aqui está autorizado a dizer você pode ou não comer o pão. Mas a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Quero orar, apresentando os elementos nessa noite, e estaremos participando da ceia do Senhor também. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a vitória. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos aqui. Fomos alcançados, ó Deus, por esta graça infinita, por esse amor maravilhoso, Deus, que nos dá uma novidade de vida e que nos permite nessa noite, como igreja, Senhor, nos unirmos na ceia para anunciar, ó Deus, que o Senhor um dia irá retornar, irá voltar e está conosco, ó Deus, ministrando a ceia a nós. Estaremos participando juntamente com o Senhor. Essa é a esperança da tua igreja, Senhor. Essa é a esperança que um dia, Senhor, seremos revestidos do incorruptível, Pai. O nosso corpo será transformado. Nós estaremos eternamente vivendo com o Senhor nos céus. E viveremos, ó Pai, uma eternidade com o Senhor. Estaremos juntamente com o Senhor, lembrando do seu sacrifício, participando da ceia, ó Deus, e ministrando, ó Deus, a tua palavra aqui, ó Deus. Nós ministramos, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, que cada um examine a si mesmo. Então nessa noite, Pai, toca nessa vida, toca nesse irmão, nessa irmã, e que verdadeiramente, Senhor, eles não deixem de participar, mas seja tudo, Senhor, conforme, ó Deus, o Senhor nos ordenou. Aqui está, Pai, o pão que simboliza, que tipifica o teu corpo. Aqui está, Senhor, o cálice, ó Deus, que simboliza, que tipifica o teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo entregue na cruz do Calvário. Aleluia. Muito obrigado pelo teu sangue, ó Deus, que foi derramado e que nos purifica, que nos transforma a cada dia. Queremos nessa noite apresentar esses elementos que foi preparado, ó Deus, bondosamente pela mão da tua igreja. Mas, Senhor, que nessa noite também o Senhor esteja aqui conosco. Eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor já falou, eu sei que o Senhor está, ó Deus, passeando no meio de nós. Aleluia. E nos permita, Senhor, nessa noite participar da sua ceia. Permita-nos nessa noite ministrar a ceia do Senhor. Com temor e tremor, diante do Senhor nós oramos, agradecidos pela vitória da cruz. Muito obrigado.
Seja engrandecido por essa noite, seja engrandecido por tudo que o Senhor fez, seja engrandecido pela vitória que o Senhor nos dá. Nos fortaleça, Senhor, para que sejamos essa igreja firme e inabalável, uma igreja sempre abundante na Tua obra, porque é esse o desejo do nosso coração nessa noite. Nós oramos, Pai, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Chamar os amados diáconos, enquanto o ministério de louvor estará adorando ao Senhor. Glória a Deus. Teu é o domínio e o poder. Amém.
adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu Louvado ficar, seja o teu Senhor, nome, nesse Pai. lugar. Aleluia. Ah, Deus, teu Espírito Santo, teu fogo desça sobre a tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Deus, Glória a Deus. Aleluia. desce com teu fogo sobre a tua igreja, Pai. Fogo do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Aleluia. Se não há, você aguarda que eu vou servir os nossos amados já. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Eu é o reino e a glória Aleluia. para Glória a Deus. sempre. Eu é o domínio e o poder. Amém, amém. Eu é o reino e a glória para sempre. Eu é o domínio e o poder. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus.
Comamos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diaconisa Ruth, esteja orando em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos por este momento, ó Deus, que estamos aqui na sua presença, cultuando, ó Deus, teu santo nome, porque só tu és digno, ó Deus, de toda a honra, tu és digno de toda a glória, Senhor. E neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, pela morte ali naquela cruz, pela ressurreição, ó Deus, porque, Senhor, sabemos que através do Senhor nós também seremos ressuscitados, ó Deus, e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Ah, Deus, muito obrigado. Nós não merecemos, mas o seu grande amor que o Senhor tem para conosco, Deus, nos faz nova criatura, Senhor, diante de Ti. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós não temos palavra para agradecer ao Senhor, mas, Senhor, muito obrigada, porque Tu és santo. Tu és o Todo-Poderoso e nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigada pela sua fidelidade. Mais uma vez te agradecemos pelo seu amor em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Uma coisa. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz muito aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz feito aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Deixa 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 queimar.
Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Glorificado seja teu nome, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo nesse lugar. Deus, toda palavra ministrada, tudo aquilo, Deus, que nós cantamos ao Senhor, todo o nosso movimento que fizemos nessa noite, ó Deus, que suba ao teu trono da tua graça, que o Senhor receba como louvor, como adoração, e que a tua palavra nos traga, ó Deus, reflexão nessa noite. Mas, Senhor, nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que teu Espírito Santo aqueça os nossos corações, venha nos queimar por dentro, Senhor, venha nos encher do teu Espírito Santo nesse lugar. Deus, toma essa igreja, somos teus ministros, queremos queimar, Senhor, de amor por ti, queremos queimar de amor por almas, queremos queimar na fidelidade pelo Senhor, queremos crescer, Senhor, queremos ver essa igreja avançando, Pai. Ó Deus, toma essa igreja de forma sobrenatural e venha poderosamente sobre nós, Senhor, nos transformando a cada dia. Pai Santo, toma aqui a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que essa palavra ministrada, ó Deus, que esse louvor cantado, queremos queimar, queremos queimar, queremos queimar do teu Espírito Santo, queimar do amor por ti, queimar, ó Deus, da tua presença na nossa vida. Ó Deus, que a tua igreja nessa noite seja impactada pelo teu Espírito Santo e seja o Senhor o único exaltado nesse lugar, o único adorado nesse lugar, porque estamos aqui para te servir, estamos aqui para ser gratos ao Senhor, estamos aqui, Senhor, para estar, ó Deus, buscando a tua face, pois dependemos do Senhor. É o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos garante a vida eterna, é o Senhor que nos garante ressurreição, é o Senhor que nos garante, ó Deus, um corpo novo, é o Senhor que nos garante, é o Senhor que nos dá a vitória. E em nome santo de Jesus, seja engrandecido, Pai, pela obra do Calvário, pela cruz do Calvário, seja engrandecido, Senhor, por tua obra em nós. Nessa noite, Pai, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, ó Deus, e que seja uma semana repleta da tua presença. Não nos deixa, Senhor, pecar contra o Senhor, não nos deixa, Senhor, vender, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá, não nos deixa perder a nossa comunhão com o Senhor durante essa semana, mas que seja uma semana marcada pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu louvor, que seja uma semana de orar sem cessar, não só na igreja, Senhor, mas de orar, ó Deus, onde quer que estejamos. Abençoa a tua igreja, ó Deus, derrama rios de águas vivas, ó Deus, sobre a tua igreja, encha a tua igreja e faça essa igreja prosperar espiritualmente neste lugar, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Agradecemos a você. Peço a você que está aqui no templo que aguarde 2